Para Deus, Ele colocou uma mensagem no meu coração durante o dia. Fui orar, fui buscar a Deus e Ele falou comigo. E eu quero, de alguma forma, passar para você. Está ali em Salmos capítulo 73, no versículo 25. Vamos orar? Querido Deus, nós somos ovelha do teu pasto. Nós somos teus filhos. Nós somos teus servos, Pai. E aqui nós estamos, meu Deus, porque nós sabemos que longe da tua presença nós não temos alegria, não há paz, não há esperança, não há vida, não há salvação. Por isso nós estamos aqui, Senhor, pois sabemos que o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós cultuamos ao Senhor. E agora, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Uma palavra vinda do céu. O mundo não tem uma palavra para nós. O mundo, Pai, não pode nos encorajar. E nós não queremos ser encorajados com frases de efeito do mundo, com tantas palavras poderosas que há no mundo, com tanta sabedoria humana, Pai. Deus, nós não queremos. Mas nós queremos sim ser nutridos, encorajados, fortalecidos, capacitados pela palavra que vem do teu altar. Por isso, Pai, fale conosco, Deus, nesta noite, Pai. Fale com a tua igreja. Eu quero ser um instrumento sendo usado nas tuas mãos para abençoar o teu povo, para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá então. Salmos capítulo 73, no versículo 25. Diz assim, o salmista fazendo uma pergunta para Deus. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Somente até aqui, por enquanto. Amém, queridos? Irmãos, nós sabemos que é muito bom a gente estar perto de pessoas que nós gostamos, que nós amamos. É muito bom a gente estar perto dos familiares, amigos, irmãos da igreja. Tudo isso faz parte. E nós queremos, nós gostamos, uns mais, outros menos. Alguns gostam dos amigos do mundo, mesmo estando na igreja, e tem dificuldade de estar junto do irmão. Isso é errado, isso é pecado. Tem pessoas que têm facilidade de estar juntos com amigos do trabalho e não consegue ficar junto da família. Também isso é errado. Tem muitas pessoas que têm muita facilidade de estar junto do irmão da igreja, mas tem dificuldade de estar junto de Deus. E nós sabemos que nós dependemos disso. Porque nós nunca vamos conseguir caminhar só. Nunca vamos conseguir andar sozinhos. Nós dependemos de outra pessoa. Tanto que Deus, quando Ele cria o homem, Ele viu que o homem estava só. Então Deus, Ele foi lá e preparou uma auxiliadora, uma mulher, para estar junto do homem. É claro que não era para tirar o homem da presença de Deus, como aconteceu. Não era para tirar o homem da intimidade que o homem tinha com Deus. Muito pelo contrário, era para ajudar. E, infelizmente, acabou atrapalhando. Infelizmente, acabou pecando e errando. E o apóstolo Paulo fala de que a mulher, ela foi enganada primeiro e depois o homem. E o homem não deveria ter caído na conversa da mulher, porque Deus colocou a mulher para ajudar o homem. Mas o homem, ele deveria entender de que ele dependia única e exclusivamente de Deus. E nós sabemos que o homem, em toda a história, ele precisa de ter alguém por perto. Ele deseja. Apesar, hoje, as pessoas têm trocado
né, a amizade por um cachorrinho. Nada de errado você ter um animal na tua casa. Mas quando você considera um animal mais importante, deseja estar mais junto dele do que um humano, isso é errado. Isso é pecado. E nós conhecemos, sabemos de que muitas pessoas sofrem, entram em depressão, porque se sentem abandonadas por outras pessoas. Mas pessoas que às vezes se sentem só no meio de uma multidão, por conta dessa necessidade que o homem tem de ter alguém por perto. Mas muitos têm alguém por perto, mas não valorizam, e muitos acham de que são desprezados em todos os lugares, porque foram desprezados em sua infância. E então tem dificuldade de estar junto com outras pessoas. Mas estar junto com outras pessoas é bom, é claro, desde que essa pessoa edifica, desde que essa pessoa te ajude a crescer. E principalmente em Deus. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós vamos ver? Homens que tinham essa necessidade de estar junto de Deus. Se você for ler na tua casa depois esse capítulo inteiro, você vai ver um adorador de Deus, um homem que era piedoso, um homem que conhecia as leis de Deus, um homem que servia a Deus, acumulando inveja dentro dele, por conta dos homens ímpios. Ele com inveja, olhando e até desejando estar junto dessas pessoas, por conta da sua carnalidade. Nós somos carnes, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está muito perto de Deus, cuide para não se apartar dele. E nós temos que tomar muito cuidado todos os dias da nossa vida. Asaf, ele era um homem firmado em Deus, mas chegou um momento que a inveja, ele começou a olhar para aquilo que o mundo vivia em seus dias, os prazeres, e tudo aquilo que o mundo corria atrás, e então ele sentiu inveja. E aí então Deus, será que vale a pena mesmo viver uma vida reta, uma vida justa? Ele começa a questionar a Deus. Eu não quero falar a respeito disso, mas isso vai até ele se aproximar ainda mais de Deus. Esse sentimento, esse pensamento é construído e fortalecido e cresce muito dentro dele, até ele chegar no santuário de Deus e entender o caminho, os caminhos escorregadios que o mundo anda e estava andando, e aonde que aquelas pessoas que ele estava com inveja, aonde elas iriam parar. Qual seria o final dessas pessoas? E então ele consegue enxergar esta verdade, e aí então ele volta à sensatez. E agora aqui no versículo 25, ele está perguntando, ele está questionando: a quem tenho nos céus, Senhor, além de ti? Imagina, irmãos, que o céu nós não conhecemos. A Bíblia fala um pouco. O que nós ansiamos, desejamos, é um dia estar lá, ok? Mas para estarmos lá, alguém de lá precisou descer. Para um dia, eu e você, entrarmos no céu, alguém um dia teve que sair de lá. E quem saiu de lá? E quem desceu? Jesus Cristo, o Filho de Deus, para revelar o Pai para a humanidade. Imagina que lá no céu tem os seus anjos, arcanjos, querubins, serafins. Irmãos, eu não sei se você já tentou imaginar o quanto que é lindo a eternidade. Não dá, não cabe no nosso pensamento. A Bíblia fala de que Deus, o céu, é o trono dele, e a terra o estrado dos seus pés. E ele diz que ele habita no lugar mais majestoso do universo. Imagina o quanto que o céu é lindo. Imagina os anjos de Deus voando para lá e para cá, e adorando a Deus, os arcanjos, serafins, querubins, os 24 anciãos.
E Asaf sabendo disso. Mas ele dizendo: Deus, a quem tenho eu no céu, além de ti? Nada. E ninguém. Ele estava dizendo: Deus, com todos os meus sentimentos, com tudo aquilo que eu tenho visto aqui na terra, com tudo aquilo que passou dentro de mim, no teu santuário, na tua presença, eu entendi de que não tem beleza maior do que a tua. Eu entendi de que não há outro lugar, ou uma outra pessoa, ou qualquer coisa deste mundo que possa me dar tanta satisfação. Que nível que ele chegou. E é este nível que Deus deseja para mim e para você. De satisfação. Não é você chegar e dizer: Deus, não, na igreja o mais importante para mim não é o pastor, não é o irmão, não é quem toca, não é quem canta. O mais importante para mim é o Senhor. Não, irmãos. O que ele está dizendo é de que neste lugar cheio de anjos, nada e ninguém, nenhum outro ser tinha mais valor do que Deus para ele. Imagina o entendimento que Asaf tinha. A alegria agora entrando dentro do coração dele. Além de não ter nada e ninguém, nenhum outro ser capaz de suprir essa necessidade, e ele encontra isso agora, ele volta à sensatez. Ele segue dizendo: e na terra? Porque no céu, a gente sabe, né, que não tem, apesar que tem pessoas que adoram os santos, tantas outras imagens, né, porque acham que está no céu, e acabam colocando no lugar de Deus. Agora imagina se um anjo entrasse na tua casa. E aí ele prometesse para você: vou ficar com você, vou cuidar de você, porque Deus mandou. Será que você ainda assim desejaria ter Deus como maior na tua vida, sem tê-lo visto? Vendo o anjo, mas não conseguindo ver Deus, porque Deus é com os olhos da fé. Asaf não estava vendo. Ele estava contemplando com os olhos da fé. E agora ele segue dizendo: e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Agora ficou difícil. Agora ficou complicado. Porque, irmãos, na época de Asaf também tinha prazeres. Tinha coisas belas naquela época. Tinha ouro, tinha prata. Tinham pessoas bonitas. Tinha lugares bons para ir. Quantos prazeres haviam naquela época? O diabo nunca perdeu tempo, irmãos. Na história, o diabo nunca perdeu tempo. É só a gente olhar para os dias de Noé. Imagina a bagunça, o pecado que havia na terra naqueles dias. O diabo trabalhando e oferecendo para a humanidade coisas bonitas e prazerosas nesta terra, e a humanidade se deleitando no pecado. Somente um homem achou graça diante dos olhos de Deus. Sabe por quê? Ele andou com Deus. Assim como Enoque havia andado com Deus. Enoque gostava de estar junto de Deus. Noé gostava de estar junto com Deus. Homens que marcaram a história da humanidade. Porque para esses homens, os outros prazeres que os outros gostavam, para eles, era lixo. Imagina Noé pregando durante anos, vendo as pessoas se divertindo, vendo as pessoas se alegrando com as coisas da terra, e ferindo o coração de Deus. E ele convicto, somente ele, acreditando e levando a família, a esposa, os filhos e as noras a acreditarem naquela verdade. Andou com Deus, irmãos. O desejo dele é estar junto, perto de Deus, agarrado em Deus. Asaf, ele está entendendo isso, de que nenhum outro prazer na terra, de nenhuma outra pessoa, nenhum ser, seria tão bom ter por perto. A satisfação de Asaf, de Noé, era Deus. E um Deus invisível.
Era andar com Deus, era falar com Deus, era trabalhar para Deus, era viver para Deus, era pregar a respeito de Deus, era estar sempre na presença de Deus, era o prazer, era a riqueza desses homens. Deus. Somente Deus. E somente quando isso faz parte da minha vida, quando isso faz parte da vida do homem e de uma mulher, deixa de ter inveja de olhar para as coisas do mundo. Deixa de questionar Deus, por que que lá acontece e aqui não? Por que que ele tem ou não tem? Aliás, a inveja tem crescido mesmo dentro da igreja. A competição. Quando na realidade, o prazer da igreja deveria ser o próprio Cristo. A minha satisfação, a sua satisfação, irmãos, não pode ser o nosso trabalho. Louvado seja Deus pelo meu trabalho e pelo teu. Mas não pode ser o teu carro, a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, a tua família, mais do que Deus, não. Louvado seja Deus por tudo que você tem, por tudo que Ele tem dado a você. Mas a tua satisfação precisa estar em Deus. Agora, isso não é somente palavras. Dizer para Deus, cantar para Deus, de que você o ama, de que Ele é importante para você, de que Ele é o teu Salvador e você sabe disso. Não é somente com palavras, irmãos, mas é você se dedicar a fazer isso. É você trocar os entretenimentos do mundo para estar na presença de Cristo, na presença de Deus. Se a gente olhar para a palavra de Deus, vamos encontrar homens como Elias, um homem poderoso aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque andava com Deus, amava a presença de Deus. O prazer dele não era a comida, o prazer dele não era a estadia, o prazer dele não era os prazeres em sua época, não. Havia uma angústia porque o povo estava desviado. O povo de Israel estava longe de Deus, estava adorando outro Deus, estava desejando estar com outro Deus. Estavam colocando outro Deus no lugar do Deus único. E isso gera uma angústia no coração de Elias. E Elias, irmãos, mesmo só, assim como Noé, bradando para uma geração, mesmo só, sem ninguém apoiando, no rio Querite, na casa da viúva, uma comida simples, e andando com Deus e tendo a presença de Deus, irmãos, ele conseguiu restaurar o altar que estava caído, em ruínas, no meio do povo de Israel. E é desses homens que nós precisamos nos dias de hoje. É desses homens e mulheres que a igreja, que Deus, Ele deseja ter nos dias de hoje. Deus não quer, tá certo que Ele entende você, Ele se compadece de você, mas Ele não quer que você gaste o teu tempo chorando pelas coisas dessa terra e correndo atrás dos prazeres dessa terra. Porque é urgente, irmãos. Foi urgente nos dias de Noé. E Noé aproveitou a oportunidade. Ele sentiu a dor do coração de Deus. Ele não ficou chorando, lamentando Deus. Ao invés de eu ficar construindo a arca, eu poderia estar divertindo. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar construindo um futuro para os meus filhos. Ele sabia que o futuro dos filhos dele estava nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, irmãos. Noé poderia muito bem ter dito: Deus, olha, eu não vou entrar nesse trabalho não, nessa empreitada. Eu vou ensinar os meus filhos, eles vão ter uma profissão, para eles poderem sustentar a família deles, porque eles vão casar, Senhor, tem minhas noras. Não, irmãos, não. Ele sabia de que Deus daria um futuro melhor para a família dele. Elias sabia de que somente no secreto, somente na dependência do sustento de Deus, dessa alegria, do prazer que há em Deus, somente assim, ele conseguiria restaurar o altar que estava em ruína.
uma simples oração em público. Humilhou todos os profetas de Baal, humilhou o rei Acabe, humilhou Jezabel, humilhou aquela geração, e todos se prostraram diante de Deus, reconhecendo: só Jeová é Deus. Só o Deus de Israel é Deus, não existe outro. O reconhecimento veio por conta de uma oração pública, curta, rápida e poderosa, saindo da boca de alguém que amava a presença de Deus. Amava, se deleitava nos braços de Deus, em lugares simples, sabia, a presença de Deus é aqui que eu quero, é aqui que vai ser, e foi assim. E Deus, irmãos, imagina o Senhor olhando para Israel e vendo o pecado crescendo no meio daquele povo, e todo mundo se divertindo, e ninguém se importando. Aí Deus levanta Elias, um homem diferente, vestindo uma roupa diferente, um homem que, para ele, as coisas do mundo não tinham muito valor. Ele estava errado? Não, porque havia um propósito, assim como tem um propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a igreja de Cristo aqui na terra, nesses últimos dias, que, irmãos, é urgente, é muito urgente. O tempo está passando muito rápido. Não é só você olhar para os teus cabelos ficando branco, não é só olhar você no espelho e vendo que você está ficando velho, não é você olhar para a tua família que está crescendo e você vai tendo filhos e netos, e os mais novos que você viu nascer estão ficando velhos também, para você pensar: o tempo está passando rápido, e ficar preocupado com isso. Não. O tempo está passando rápido, irmãos, e muitas vidas estão indo para o inferno. Muitas vidas estão morrendo sem salvação, porque a igreja quer o entretenimento, a igreja quer o prazer, a igreja bate na porta para incomodar Deus por causa do dinheiro, por causa do ouro e da prata. Eu sempre falo isso aqui e vou continuar falando, de que o maior prazer está em Cristo, e de que Deus, Cristo, Ele salvou eu e você para salvarmos outras vidas também. Olhamos para esses homens como João Batista. A Bíblia fala de que ele era uma candeia acesa, irmãos. Imagina o cidadão vivendo no deserto. Havia uma palavra na boca dele, uma palavra profética. Havia uma tarefa para aquele homem. Não era fácil. Não era fácil viver como João Batista. Não foi fácil, meu irmão. Mas é assim que Deus levanta os seus homens em todas as eras. E Deus deseja levantar homens como aquele no passado, nos dias de hoje também. João Batista morando, crescendo no deserto, sozinho. Sozinho, irmão. E tem gente que não gosta do deserto. Tem gente que não gosta de ficar sozinho com Deus. Tem gente que não gosta nem de orar. Tem crente que tem dificuldade de ler a Bíblia. Tem crente que tem dificuldade de congregar. Tem vergonha de falar de Cristo para outra pessoa que está morrendo e indo para o inferno. Igreja, em nome de Jesus. João Batista não tinha a melhor roupa. Era um homem estranho, esquisito. Nos nossos dias, ele seria considerado um lunático, louco. Não era a comida que nós comemos hoje. O prazer dele não estava na roupa, não estava no lugar. O prazer dele não estava na comida. O prazer de João Batista estava em Deus. Era de estar junto com Deus, dia e noite, e se alegrando com a palavra que Deus havia colocado no coração dele. Um trabalho espiritual, de preparar o caminho, irmãos. Olha só a tarefa que Deus deu para este homem. Uma tarefa importantíssima. E não é mais importante ou menos importante do que a tarefa que Deus deu para mim e para você. De anunciar a volta de Cristo. Agora, como que eu vou fazer isso?
Se eu amo mais os entretenimentos na igreja e fora da igreja do que a presença de Deus. Se eu não tenho entretenimento, eu sofro. Se eu não tenho entretenimento, eu fico ansioso. Se parece que eu vou perder algo, eu não durmo. E o entretenimento tem entrado dentro da igreja, no meio do povo de Deus. E o povo de Deus tem se alegrado com isso. O povo de Deus tem buscado, tem se alegrado, tem vivido isso e tem ido de mal a pior. Porque não consegue depender dessa satisfação, da presença que há em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas você vem falar para mim de Elias, de João Batista, de Noé, nos dias de hoje? Sim. Sim. É porque esta geração precisa de homens e de mulheres com esta mesma convicção. Se deleitando neste mesmo prazer. Se a igreja nos dias de hoje pensa que vai salvar o mundo, vivendo com tantos prazeres que tem nessa terra, ela está muito enganada. Muito enganada, irmãos. Irmãos, cada um tem a sua vida. A salvação é individual. Deus, Ele fala, a Bíblia fala de que nós temos que pregar, declarar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Esta palavra. E essa palavra está recheada de homens que viveram e dependeram de Deus mais do que os prazeres da terra. Em Hebreus capítulo 11 fala de homens que o mundo não era digno. Homens que se alegravam em pregar a verdade, em viver a verdade, em viver em santidade, em ensinar outra pessoa o caminho da retidão. Homens, a alegria desses homens, dessas mulheres lá no passado, irmãos, era de fazer valer a pena o amor de Deus, a palavra de Deus, no meio do povo de Israel. Eu não canso de orar, pedindo a Deus, se é para te cultuar, então quero cultuar do jeito certo. Então, se tem um jeito certo, está na Bíblia. Se tem um modelo bíblico para culto, para a igreja de Cristo, nós temos na Bíblia. Então, Deus, nada inventado pelo homem, eu quero. Não quero. Não aceito. Não quero viver. Não quero ensinar. Porque se é bíblico, nós temos que imitar. A Bíblia fala que nós temos que andar como Cristo andou. Este é o modelo. Este é o modelo. São os passos que nós devemos dar. João Batista, meus irmãos, no nome de Jesus, em todo o tempo dele, ele não se desviou, mesmo sendo preso, não abandonou, mesmo estando distante de outras pessoas, ele não desistiu, porque o prazer dele estava em Deus. Asaf está dizendo, Deus, a quem eu tenho no céu além de ti? E depois ele afirma, Deus, não na terra, não existe nada, não existe outro lugar, não existe outro prazer, nada em ninguém, Senhor, que eu queira estar mais do que estar junto de ti. E eu e você hoje, o que nós queremos, irmãos? O mundo cheio de prazer. O mundo cheio de propostas boas. Carnalmente falando. Humanamente falando. O que você quer para a tua vida? Quantas pessoas que você gosta de estar junto do mundo e não gosta de ficar nem junto do teu irmão, perto do teu irmão da igreja? Quantas pessoas e quantos lugares você deseja estar, que te gera mais alegria do que estar na presença de Deus? Não estou dizendo que você tem que viver como Elias e João Batista. É um modelo. É um modelo. Mas esses caras foram felizes. Esses homens foram autênticos. Assim como Noé, assim como Isaías,
Assim como Jeremias. Esses homens foram cristãos, foram autênticos filhos de Deus. Não tinha outro prazer para esses homens, irmãos. Não tinha tempo para ansiedade. Não tinha tempo para ansiedade. Aí um monte de gente fala que Elias entrou em depressão. Entrou nada, irmãos. Ele estava ali naquele tempo ruim dele, que não teve tempo para isso não. Deus já chegou e já... Sabe por quê? Porque Elias entendia que Deus era a rocha dele. Olha que o salmista, ele segue dizendo aqui no versículo 26. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Ele ia ficar velho, ficaria doente. Falamos aqui do irmão Admir, vai começar a fazer uma radioterapia amanhã. Tá, mas quem é a rocha do irmão? Quem é o refúgio do irmão? No momento da luta e da dor, irmãos, em quem você vai se alegrar? Oh, isso que você está passando, o Danilo falou aqui. O que você está passando hoje, que eu não sei, mas Deus sabe. O que está preocupando o teu coração? O que está tirando lágrimas dos seus olhos? É porque alguma coisa não está dando certo? É porque não saiu do jeito que você imaginou? Irmão, em nome de Jesus, quem tem Deus no céu, acima de tudo e de todos, o único Deus, e tem nele o maior prazer também aqui na terra, irmãos, não sofre com isso. Deita e dorme. Deita e dorme o sono do justo. Quem luta tem dificuldade. Mas como Moisés, irmãos, sabe quem era o descanso no deserto? No deserto, tá? Não era no palácio, não. No deserto. Não era em uma casa confortável. Não era em um banquete, rodeado de amigos, não. Sabe quem que era o descanso de Moisés no deserto? Êxodo capítulo 33. Ele disse para Deus, ele não queria que fosse um anjo, olha só, irmão. Ele não queria que um anjo fosse com ele. Ele falou, Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. O povo é teu. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. E aí então Deus prometeu, então tá, pode ir. Eu vou na frente e serei o seu descanso. Será que vale a pena estar junto de Deus, irmãos? E confiar em Deus? Será que vale a pena, no meio do deserto? Irmãos, qual o prazer que Moisés tinha no meio do deserto? Um povo que reclamava. Um povo que iria apedrejá-lo. Um povo que ficava dizendo, eu quero voltar para trás. Um povo que ele tinha que levar adiante, levar para um outro lugar, querendo voltar para trás, olha o peso. Um povo que não era dele. Um povo que até o próprio Deus queria matar. Mas Moisés andava tão perto com Deus, que ele orou, Deus, não faça isso, se o Senhor matar ele, risca meu nome do teu livro. Se o Senhor destruir este povo, o que as outras nações vão dizer? Ele fala, Deus, depois quando Deus fala de que iria com ele, iria na frente, e de que seria o descanso dele, ele pega e fala, Deus, porque as pessoas precisam ver a diferença entre a tua nação, entre o povo de Israel, com as outras nações. E é a presença de Deus na vida do crente, do cristão, que faz toda a diferença, irmãos. Não é teu ouro, não é tua riqueza, não é você ser bonito ou feio, não é você ser magro ou gordo, branco ou negro, não. Não é você falar bem, não é você conhecer bem a Bíblia, ok? Não é você estudar muito, porque se você estuda muito e não ora nada, não serve para nada. E se você estudar muito e não vive aquilo que você está estudando, também não serve para nada. O que mostra realmente que você é diferente é a presença de Deus na tua vida. É você se satisfazendo nele. E entendendo de que Ele é o teu descanso, Ele é o teu renovo, Ele é a tua rocha, Ele é a tua segurança, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu Deus forte, Ele é o teu conselheiro, Ele é tudo para você. Tudo. Agindo assim, você não precisa de psiquiatra, de psicólogo.
Não vai precisar de palavras de efeito lá fora para encorajar você, porque nós temos um Deus que nos encoraja. Um Deus que é Espírito. E para contemplar este Deus que é Espírito, você tem que ser espiritual. Você tem que ter fé. Hebreus capítulo 11, fala de que ele caminhava olhando para o alto como se estivesse vendo Deus invisível. Ele não estava vendo. Era como se ele estivesse vendo. E não se importava com a fúria de Faraó. A fúria de Faraó, os problemas, as lutas, ele estava vendo. Mas era como se ele não estivesse vendo aqui. Porque ele conseguia contemplar o invisível. Ele conseguia andar com este Deus invisível. Ele não precisava de fazer um Deus de madeira para poder tocar e dizer, olha, Ele está comigo aqui. Não, irmãos. Porque ele confiou de que Deus estaria na frente, andando com ele, sendo o descanso dele. E ele tomou isso como prazer da vida dele e viveu assim até o último suspiro. Mesmo sabendo de que depois não entraria na terra prometida. Contemplou de longe. Imagina, irmãos. Humanamente falando, injusto, não é verdade? Parece injusto. Deus, o Senhor tirou o rapaz de lá, ele estava cuidando das ovelhas, tinha a família dele. O Senhor tirou ele do lugar onde ele estava. Levou ele para comprar uma briga com o Faraó. E aí depois leva ele para o deserto para suportar este povo rebelde, terrível. Com a promessa de chegar numa terra que mana leite e mel. Aí ele não entra, Ademir. Ele só vê de longe. Ele contempla de longe. E morre. Morre, irmãos. E aí? Será que valeu alguma coisa? Será que valeu a pena? É só perguntar para Moisés se um dia, você for para o céu, eu espero que sim. Vamos nos encontrar no céu, amém? Mas para você desfrutar do prazer que há no céu, você tem que desfrutar deste Deus invisível, do prazer dele aqui na terra. Ok? Em nome de Jesus. Chegando lá no céu um dia, e se Deus permitir, e se isso acontecer, e você encontrar Moisés, vai perguntar, Moisés, aí, era melhor ter entrado na terra prometida ou ter vindo para a glória? Você queria ter continuado, Moisés? Com certeza, irmãos. Com certeza, é muito melhor estar com Cristo. Amém, irmão Ademir? Em nome de Jesus. Tá? É que está na Bíblia, viu, ô Beto? É que está na Bíblia, tá? É muito melhor estar com Cristo. Agora, para estar com Cristo e desfrutar daquilo que Ele tem para nós no céu, irmão, só vai acontecer se a gente entender que é melhor estar com Cristo aqui na terra também. No nome de Jesus, irmãos. Então dê adeus aos entretenimentos. Dê adeus aos prazeres da terra. Dê adeus aos prazeres no meio da igreja. Dê adeus a tudo aquilo que você tem dependido, irmãos, em nome de Jesus. Não estou dizendo que você vai ficar na tua casa, não vai trabalhar mais, não é isso. A Bíblia também fala que aquele que não trabalha também não come. E aí? O que eu estou dizendo, o que Deus quer nos levar a entender nessa noite, é de que Ele, o prazer nele, a dependência dele, precisa ser maior, infinitamente maior, do que em qualquer outra coisa nessa terra. Assim como foi com esses homens lá no passado. Não é porque alguma coisa não deu certo que você vai querer morrer. Não é que alguma coisa não deu certo que você vai pegar e abandonar a família. Vou abandonar a igreja. Quantas pessoas, irmãos, abandonando a igreja, Cristo, e por causa de um problema com outra pessoa. Será que essa pessoa já teve prazer em Cristo? Será que a pessoa que sai da igreja porque brigou com outra pessoa, ou porque a outra pessoa não cumprimentou, ou porque foi ofendida e decepcionada, será que essa pessoa, quando sai dessa igreja por algum motivo do mundo, será que um dia ela desfrutou do prazer que há em Cristo? O Espírito de Deus, irmãos, habita em mim e em você.
pelo menos é o desejo dele. Ele habita em quem obedece à palavra de Deus. Agora imagina o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você, querendo gerar esse prazer em mim e em você. E aí ele vê a igreja correndo atrás de outros prazeres na terra. A igreja, nos dias de hoje, irmãos, dependendo de equipamentos e sem poder. A igreja, nos dias de hoje, eu imagino o que Elias falaria da nossa igreja, o que Noé falaria dessa geração. Eu fico pensando o que João Batista, irmãos, pensaria de nós. Imagina se João Batista vivesse nos nossos dias, e ele com o celular na mão, e postando todos os dias: estou aqui no deserto. Onde você está? E ele dizendo: olha, eu estou aqui no deserto, sozinho. Olha o que eu tenho no meu prato: um pouquinho de mel e um gafanhoto. E perguntando para mim e para você: onde vocês estão agora? E a gente tirando foto, filmando e mostrando para ele: shopping, Termas de Olímpia, praia, restaurante, comprando no centro de São Paulo, porque de Bebedouro também é bom, né? Bebedouro é uma cidade abençoada, bem, irmãos? No nome de Jesus. O comércio de Bebedouro é um comércio abençoado, em nome de Jesus. Imagina, nós trocando figurinha com João Batista e com Elias. Onde você está, Elias? Rio Querite. Cadê a tua comida? O corvo não trouxe ainda. Mas o que vai ser? Carne fresca. Irmãos, dependência de Deus. Olha, Elias, estou te procurando aí, você no Rio Querite, cadê você? Ei, sai daí, porque o rio secou. O rio secou, irmãos. Nada é permanente, irmão. O rio seca, aí o cidadão é obrigado a ir para cá de uma viúva. Onde você está agora, Elias? Hotel? 5 estrelas? Não. Onde você está? Cada viúva. Comendo o quê? Estou esperando ela pegar uns gravetos ali, estou torcendo para ela fazer um bolo. Mas ela já falou que não vai fazer. Porque ela tem um filho dela e ela. E é só um pouquinho de farinha de azeite. E eles vão comer. E não vão me dar, porque eles vão morrer. Não, ela mudou de ideia. Agora ela vai fazer. E aí, como é que está aí, Elias? Deus multiplicou, não falta mais farinha na panela. Maravilha, Elias. Não, só que o filho dela morreu. Morreu? E agora? Agora ela está brava comigo. Agora eu tenho que falar com Deus. Ele dependia de Deus, irmãos. Agora o filho está vivo de novo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. É claro que Elias, onde ele passava, assim como João Batista, assim como... Irmãos, imagina Noé. Imagina os profetas de Deus. Não tinham tempo, irmãos, em nome de Jesus. Não tinham tempo para brincar. Imagina se cai uma bomba atômica aqui no nosso país. Agora, quantas pessoas vão para o inferno? Porque a gente desprezou o ministério de Elias, de João Batista. A gente pensou, imaginou que era eles vivendo assim, a vida deles acabou, morreram, e eu não tenho nada a ver com isso. Sim, nós temos. Nós temos, irmãos. Nós temos uma cidade para evangelizar. Nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. E não é com entretenimento. Não é com coisas do mundo. Não é com coisas dessa terra. Não é mostrando para eles de que em Cristo ainda vamos desfrutar de algum prazer, porque Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. Então, irmãos, para que mentir?
O que Jesus diz é que temos que ter bom ânimo, e este bom ânimo só encontramos junto deste Deus eterno, andando com Ele, caminhando com Ele, ensinando outros a andarem com Ele também. Quer ter bom ânimo, irmão? Quer vencer a ansiedade? Quer vencer a tristeza? Quer vencer o medo? Asaf entendia de que mesmo se a carne dele, mesmo se o corpo dele, o coração dele entrasse em decomposição, mesmo com enfermidade, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão, olha só, irmão, que terrível que é. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Ah, mas eu vou na igreja. Não, irmão, peraí, você desfruta do prazer que há em Deus? Você tem Ele como o maior prazer da tua vida? Não é somente vir na igreja. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Cuidado para não rejeitar o prazer que há em Deus, a verdade que há em Cristo, a alegria que há nele, para correr atrás da alegria do entretenimento do mundo. Cuidado, irmão. A Bíblia fala que Deus se afasta. E mentiram para você dizendo que Deus não abandona ninguém. A Bíblia se afasta. Deus se afasta. E longe de Deus o homem perece. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em Ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as Tuas obras. Eu não sei, igreja, o que você pensa disso. Eu não sei o que você quer fazer com isto. Eu só sei que é uma responsabilidade minha e sua. Amar este Deus acima de tudo e de todos. Tê-lo como o maior prazer da nossa vida. Rejeitar entretenimentos, coisas tolas deste mundo. Rejeitar mesmo. Morrer para o mundo. Renunciar a si mesmo. Pegar a tua cruz e seguir Cristo. Para os cristãos cheios do Espírito Santo. Asaf sabia disso. Muitos homens sabiam disso e viveram assim. Confiaram em Deus e caminharam proclamando as verdades de Deus. E é assim que nós temos que viver. Quer ser feliz? Quer desfrutar de um bem-estar maravilhoso? Você quer viver livre de todo e qualquer embaraço deste mundo? Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, desfrute do prazer que há em Deus. Somente em Deus. No nome de Jesus. Quer vencer essa luta? Quer vencer o pecado? Quer vencer, irmãos, no nome de Jesus, mesmo estando aqui na terra, sendo um carnal, comedor de arroz e feijão, quer vencer o pecado? Valorize a presença de Deus. Valorize a presença de Cristo. Procure estar junto dEle. Aproveita toda a tua oportunidade para ficar na presença dEle. Asaf entendeu isso. A inveja foi embora. A preocupação com as coisas do mundo foi embora. E a alegria voltou para o coração dele. Coloque de pé, eu quero orar com você. No nome